Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui para mais uma aula do Anatomia Facilitada. Hoje a gente vai estar conversando sobre a esplancnologia. Aqui eu trouxe o sumário com todos os tópicos que vão ser abordados nessa aula, então eu recomendo que vocês deem um pause aí para já ir se familiarizando com o que vai ser abordado. Dando início agora, o que é esplancnologia? Esplancnologia é um termo que deriva do grego. Splankno significa víscera e logia significa estudo. Portanto, hoje a gente vai realizar o estudo anatômico das vísceras. Agora, quanto à classificação, os nossos órgãos eles podem ser classificados de duas formas. Ou são vísceras ocas ou vísceras maciças. Aqui eu trouxe a ilustração de alguns órgãos para vocês já irem pensando. Só com essa informação que eu dei para vocês, a denominação víscera oca e víscera maciça, para vocês se questionarem se os intestinos, por exemplo, e os pulmões e os rins, se eles são vísceras ocas ou maciças. Certo? Agora eu vou definir para vocês, dar o conceito de víscera maciça. As vísceras maciças, elas, por mais que pareça óbvio que eu vou falar, elas de fato são maciças. Seria o equivalente ao pegar, por exemplo, esta maçã e realizar um corte transversal, ou seja, nesse sentido, certo? Nesta maçã, o que eu iria observar? Um conteúdo majoritariamente carnoso. Eu não observaria uma luz nesse objeto, uma cavidade, correto? Isso funciona de forma parecida nas vísceras maciças. Elas são, de fato, maciças, como o nome leva a crer. Além disso, outras características que nós temos nessas vísceras é a presença do parênquima, que é o tecido nobre, ou seja, o tecido funcional, confere a funcionalidade desses órgãos. Aqui, nessa imagem, eu tenho o rim, então o parênquima desse órgão é o tecido que permite que ele exerça a sua capacidade de filtrar o sangue. Além disso, temos nessas vísceras o estroma, que é um tecido conjuntivo que recobre a superfície desse órgão e fornece a estrutura para esse órgão. Seria análogo a um esqueleto. Tá? Além disso, temos a cápsula, que é um tecido que forma a parte externa, uma película de revestimento, vamos pensar assim. E essa cápsula, ela está intimamente aderida ao parênquima. Bom, e para finalizar agora, nas vísceras maciças também há a presença de um hilo e de um pedículo. Aqui no rim, a gente pode observar o hilo renal ali destacado à direita dessa imagem, que eu trouxe do Néter, o hilo renal. O hilo é a região onde está chegando o pedículo, que é o feixe vasculo nervoso. Ali no caso está representado a artéria e a veia renal, certo? Mas isso acontece em outros órgãos, por exemplo, o pulmão, que também é um exemplo de víscera maciça, embora ele tenha uma capacidade de se inflar por ser por ter características de elasticidade, né? O pessoal às vezes acaba confundindo, achando que é uma víscera oca, mas não, ele apresenta um hilo também e é maciço. Bom, agora eu vou falar para vocês o conceito de víscera oca. Aqui eu trouxe representado o intestino grosso. E a principal característica das vísceras ocas é apresentar uma cavidade, ou seja, uma luz. Seria o equivalente a eu pegar este copo aqui e observar ele sem a tampa. Aqui a gente pode notar a presença de uma cavidade, ou seja, a presença de uma luz no interior desse objeto. E, de forma análoga, é assim que nós definimos uma víscera oca, como, por exemplo, o intestino grosso, o intestino delgado, o esôfago, entre outras vísceras. Outras características é que uma bem importante é a vascularização e a inervação desses órgãos, ela vai se dar de forma diferente. Aqui a gente não tem o hilo e nem o pedículo. Essa vascularização e inervação ela vai se dar de forma mais segmentada, mais difusa, certo? A gente vai ter esses vasos e nervos chegando em diferentes regiões desses órgãos. Além disso, a gente pode definir, na maioria desses órgãos, uma parede, tá?
uma parede comum que eu vou demonstrar para vocês agora. Aqui está representado o nosso TGI, que é o nosso trato gastrointestinal, tá? E nesse recorte a gente pode observar essas camadas que eu falei para vocês, que é comum à maioria das vísceras ocas. Então, da parte mais interna para a parte mais externa, a gente vai ver respectivamente a camada mucosa, submucosa e a muscular. E por fim, a adventícia, tá? Aqui o que eu gostaria de destacar é que a camada muscular é a que pode apresentar uma variação mais significativa, que por exemplo no estômago a gente vai ter uma camada a mais do que nos outros estratos do nosso trato gastrointestinal. Bom, agora finalizando a aula, gostaria de falar um pouco sobre a classificação das glândulas. As glândulas elas podem ser classificadas de três formas: exócrinas, endócrinas e mistas. As glândulas exócrinas são aquelas que liberam suas secreções através de ductos para que elas atinjam a cavidade ou a superfície de outros órgãos. Alguns exemplos são as glândulas salivares e as lacrimais. Já as glândulas endócrinas, elas liberam as suas secreções diretamente na corrente sanguínea. E dado isso, esse fato, elas não têm a necessidade de um ducto para levar a sua secreção. E por fim, nós temos as glândulas mistas, que elas apresentam essas duas características. Acho que o exemplo mais famoso é o pâncreas, que ele tem a capacidade de atuar endocrinamente ao secretar insulina e glucagon e também por meio da secreção de suas enzimas digestivas que vão através do ducto pancreático atingir a luz do duodeno. Bom, era isso sobre o conteúdo e agora vamos fazer algumas questões de fixação. Questão de número 1. Qual dessas vísceras é maciça? Pense aí. Pausa o vídeo e pense aí que eu vou para a resposta, tá? Bom, o fígado é uma víscera maciça. O coração não é porque ele apresenta cavidades. Essas cavidades a gente denomina de átrios e ventrículos. Então, ele é considerado uma víscera oca. O mesmo vale para o intestino delgado e o esôfago, que também apresentam uma luz no seu interior. Portanto, o fígado é a única dessas vísceras que é considerada maciça. Questão de número 2. Qual dessas vísceras é oca? A resposta é intestino delgado. Aqui, o pulmão não pode ser que, como eu expliquei anteriormente, ele é uma víscera maciça, o rim também é uma víscera maciça e o fígado também. Nenhum desses órgãos apresenta uma cavidade no seu interior, já intestino delgado sim. Por fim, questão de número 3. O que define uma glândula exócrina? E cite 2 exemplos. Uma glândula exócrina é aquela que libera sua secreção na superfície ou cavidade de um órgão e para isso se utiliza de um ducto. Os exemplos mais famosos é a glândula lacrimal e a glândula mamária. Essas foram as minhas bibliografias e muito obrigado. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma com esse conteúdo para vocês.